Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando um novo episódio, A Hora da Ação. Aqui é Leonardo Lopes e nós vamos estar juntos durante todo esse programa. Estou muito feliz você está aqui acompanhando esse episódio que é transmitido para a sua web rádio CBR e também no nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo. É com muito entusiasmo e profunda alegria que inicio mais esse novo podcast para você que acompanha através da nossa web rádio CBR e também nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. E hoje qual é o tema? Hoje nós vamos continuar estudando as 16 leis do sucesso do livro de Napoleão Hill. Então, no episódio passado você viu as primeiras leis, nós paramos na metade e nós vamos continuar a partir de agora. Mas antes, eu vou trazer aqui um breve resumo para você compreender, recapitular as leis do sucesso que a gente viu no episódio anterior. Tá ok? Combinado? Então, chama a sua família, chama seus amigos, convida as pessoas que realmente querem transformar a sua vida para começar a escutar a Hora da Ação que entrou no ar a partir de agora. Bem, qual foi a primeira lei que a gente ouviu falar, no último episódio? Foi a lei da mente mestra. E o que vem a ser a lei da mente mestra? É quando nos unimos com outras pessoas que possuem mentalidade e mesmo objetivo. Então é quando a gente se une, com aquelas pessoas focadas, determinadas em alcançar objetivos semelhantes ao nosso. E quando a gente se une com esse grupo de foco também, muito conhecido como grupo de foco, a gente forma o famoso Mastermind, a mente superior, a mente mestra. Isso é muito utilizado em diversos negócios e até mesmo no tempo escolar, nas escolas é muito praticado o trabalho em grupo justamente por isso, porque une o princípio da mente mestra. A mente mestra é a união de pessoas focadas em um único objetivo. Isso desde a escola até qualquer negócio que você for desenvolver, é preciso aplicar esse conceito da mente mestra. O segundo conceito que a gente viu foi o eliminar medos, que é justamente isso tudo. É muito bom você se juntar, você aplicar esse conhecimento da mente mestra e todas as outras leis, mas é importante não ter medo, ou principalmente não ter, é quase que impossível, mas é fundamental buscar eliminar ao máximo. Então, quando a gente elimina medos como pobreza, medo da morte, medo da doença, medos que todo ser humano tem, quando a gente consegue eliminar esses, ou pelo menos regredir a intensidade, a gente consegue ir muito mais longe. A terceira lei que a gente viu foi a confiança em si mesmo. É quando você confia que tudo vai dar certo, Sabe aquela pessoa que é totalmente determinada, que ela acredita que vai conseguir, realmente ela consegue. E também tem o outro lado. Tem aquele grupo de pessoas que acredita que não consegue. E por mais que a gente ache estranho, de verdade, ambos acontecem da forma que essa pessoa acreditou. Então, tanto aquele que acredita que vai dar certo, quanto aquele que acredita que não dá certo, o que acontece? Eles conseguem o que eles pensaram, tanto o sucesso quanto o fracasso. Isso é inevitável, porque é uma lei, não é apenas uma lei desse livro, mas é algo que existe na nossa vida e que é fato. Então, você acreditando ou não, é realidade, O que a gente acredita, a gente realiza, tanto positivo quanto negativo. Pode ser que demore mais tempo, pode ser que leve menos tempo. Tudo tem o seu tempo na natureza. Nós estamos no universo. No universo, tudo tem o tempo de nascer, o tempo de frutificar. E muitas vezes podemos estar no momento de plantio, outras vezes nós vamos estar no momento da colheita. Nós não somos o Deus do universo, Existe uma força superior, sendo que você acredita ou não, mas existe. Então é preciso saber acreditar, ter confiança, e o resultado é certo. O resultado é certo. Tudo aquilo que você planta irá colher, A maioria das pessoas sabem disso, mas a maioria das pessoas não pratica essa lei. Então ter confiança é fundamental, porque às vezes a gente pratica essa lei ao contrário, confiando no lado negativo, e eis que o lado negativo ocorre se você acreditar nele. Então não acredite, acredite no que você quer realizar, não acredite naquilo que você não quer que aconteça. Bem, qual o próximo hábito? É o hábito da economia.
é a gente conseguir, né, controlar aquilo que nós gastamos, investimentos, patrimônios, tudo isso é fundamental, né? Hábito da economia diz o seguinte, que a gente precisa gastar menos do que aquilo que nós ganhamos. Então isso é uma lei, né, do sucesso que Napoleão Hill identificou, porque ele mapeou centenas de pessoas na sua época, no século passado, mas que essas leis são extremamente atuais e possíveis de ser praticado, e devemos praticar, na verdade, essas leis. Então ele identificou essas frases, tudo isso que eu estou falando aqui, esses contextos, essas leis, em pessoas que obtiveram sucesso em qualquer ramo, em nichos diferentes, não eram pessoas no mesmo segmento, eram pessoas em segmentos totalmente distintos. Eu falei um pouco disso no podcast anterior, né, sobre de onde foi criado esse livro. Então é exatamente isso, é baseado em uma pesquisa com várias centenas de pessoas que levou anos para sair nessa obra de Napoleão Hill. Então essa aqui é a síntese da síntese. O livro é muito robusto, o livro é cheio de estratégias, de dicas, mas aqui eu compartilho um resumo, né? Aquela nata, as pedras mais preciosas contidas nesse assunto. Bem, agora nós vamos para a próxima lei, que é a iniciativa e liderança. Com certeza você deve ter visto, né? E falei também no último episódio, então estou aqui só recapitulando essas leis, que todo empreendedor ou pessoa que é líder, né, e que consegue obter algo positivo tem essa característica de ser inovador, iniciativa, né? Tem essa iniciativa de tomar atitude de liderar, não seguir outras pessoas, né? Uma das grandes marcas que está em qualquer um que consegue destaque, independente qual seja o mercado, é ser líder, é não aceitar seguir o que a manada das pessoas dizem ser correto. Então, a característica da liderança é super especial e fundamental. Bem, nós vamos agora para a próxima lei, que é a lei da imaginação. Todos os negócios surgem de ideias. A gente precisa entender, né, que tudo que é criado um dia foi imaginado. Então aquilo que você pega hoje na sua mão, inclusive esse sinal de internet que está chegando no seu celular, e esse aparelho, seja um computador, seja um smartphone, qualquer outro dispositivo, ele foi certa vez pensado por alguém, mas mais do que pensado, ele foi executado, ele foi criado. Então a imaginação é que transforma ideias em realidade, porque quando você imagina, você cria ideia. Quando você cria ideia, você começa a entender como você vai executar aquilo que você imaginou. Então, entenda que essa lei da imaginação está associada ao sucesso, desde que essa lei seja realmente associada com a outra lei que nós vamos falar a partir de agora, que é para executar aquilo que vem na nossa mente. Centenas de pessoas, eu falei isso também no podcast anterior, que ficam apenas pensando e dizem: mas eu tive essa ideia há muito tempo, mas não executou. Outra pessoa vai executar e você não vai ter resultado algum com aquilo que você teve ideia. Então, ideia só zera negócio se ela for realizada. Bem, o próximo etapa, né, a próxima lei é a lei do entusiasmo. É seguir adiante, colocando em prática todas as ações necessárias que você vai precisar para executar. Então, essa é a lei que casa muito bem com a imaginação, porque se você imagina, você não tem entusiasmo de fazer, não vai acontecer nada. Outra pessoa que não imaginou, ou imaginou 10 anos depois, 20, 50, 100 anos depois, vai lá e vai ter o entusiasmo de fazer, e realmente ele vai marcar a sua trajetória, ele vai criar, né, aquilo que você poderia ter criado, simples assim. E eu também costumo dizer que o local onde tem mais ideias, né, concentradas, é o cemitério, porque lá as pessoas deixaram aterradas todos os projetos, centenas de ideias que não foram para frente. Então é no cemitério que as ideias estão todas lá, mortas, sepultadas literalmente. Então nós, enquanto estamos vivos, precisamos criar nossa marca, entender o propósito que nos fez estar aqui hoje nessa existência, independente do que é aquilo que você acredite, né? Tem pessoas que acreditam de diversas formas diferentes, mas uma coisa é certa: nós temos um propósito, nós temos algo pelo qual viemos a esse mundo. Então o entusiasmo é fundamental para colocar em prática aquilo que é ideia, porque se ficar apenas na ideia, um dia vai morrer, mas se executar, ele vai deixar frutos e vai inclusive marcar o seu nome na história da humanidade. Isso sim é possível, só depende de nós mesmos. Bem, vamos para a próxima lei, que é a lei do autocontrole. O autocontrole
né, é quando você tem a disciplina de não abandonar, porque o entusiasmo te faz iniciar, mas é o autocontrole que te faz continuar, porque é necessário ter o controle pessoal. É fato, vai surgir desafios, vai surgir tentações, e só esse controle pessoal vai te fazer seguir adiante. Não cair no desvio de foco, sabe? Outras coisas que te dizem por aí, coisas que você até gosta, né? E que não tem nenhum problema, mas que sim tem problema quando você está focado em algo. Quando você está focado em algo, você não pode desviar o seu foco. Se você desvia o seu foco, por mesmo que seja outra coisa muito boa, não é que você está fazendo alguma coisa errada, mas o erro está em desviar o foco. É importante não desviar onde você está focado. Sabe quando a gente tem uma lente, né, uma lupa, né? Hoje em dia quase ninguém faz isso, mas antigamente era feito assim para criar o fogo, né? Desde o tempo, né, que descobriram o fogo na humanidade. Usava-se tipo uma espécie de lente, enfim, concentrar o foco com alguns objetos para que aquele fogo seja criado, né, através da concentração do foco. Mas se aquele objeto não fosse posicionado da forma correta, o que ia acontecer? O fogo não ia surgir. Por quê? Porque o foco do sol, né, dos raios solares que estavam incidindo ali, não ia ser direcionado a um objetivo, então não ia esquentar o suficiente para iniciar o fogo. Então, o que acontece hoje com grandes parcelas de nós é que a gente começa a esquentar, começa a executar, mas não tem foco suficiente para continuar. E aí, por não ter o foco suficiente para continuar, a pessoa desiste, né? Então, essa está a grande barreira que muitas pessoas não passam, que é a barreira de focar, de ter autocontrole em resistir às dificuldades que vão surgir, às barreiras. Tudo isso faz parte, né? Outro exemplo também é quando se faz fogo batendo entre pedras, né? Antigamente se fazia isso muito assim, ou qualquer outra coisa. Até hoje, quando você vai ligar um fogo através de fósforo, enfim, qualquer coisa da vida que a gente faz, se a gente não fizer por completo, a gente chega quase lá. E o quase lá é igual a zero. O quase lá é zero. O quase lá não dá frutos. O quase lá é quase, e o quase é zero, é nada. Então não fique no quase lá, não fique apenas esquentando como ali nas pedras, esquentando, e na hora que está quase para sair a primeira faísca você desiste, ou começou a sair a primeira faísca, mas está muito pequeno, desiste. Não pode desistir, precisa seguir adiante, porque falta pouco, pode faltar muito pouco. Muita gente faltando muito pouco em dezenas de coisas na vida. Por quê? Porque não soube ter o autocontrole de continuar. Surgiu outras coisas que tentaram, e essa pessoa, né, acabou caindo nessas tentações e não tendo foco suficiente em continuar. Então o autocontrole é fundamental para continuar com entusiasmo, persistir a imaginação que foi criada lá atrás, ter iniciativa, ter liderança. Tudo isso é trabalhado em conjunto. Bem, agora vem a próxima lei, que é fazer mais que a obrigação. Qualquer um que quer se destacar em qualquer tipo de mercado precisa fazer mais do que é obrigação, né? Obrigação não significa que você é mandado por alguém, nada disso, mas aquilo que é fundamental, né? Digamos que o que é obrigação é aquilo que é fundamental em qualquer coisa que você faz. Então, se você trabalha em qualquer negócio, ou você é o seu próprio negócio, enfim, aquilo que você faz, você tem o que é que precisa ser feito e tem o que você não precisa fazer, mas que você pode e deve fazer. Então, o que acontece? Fazer mais que obrigação é fazer esse algo além. É algo que os outros não fazem, mas você vai lá e vai fazer. E é esse algo mais que vai te destacar, porque as pessoas ficam na média. Sabe aquele pensamento de média? Por quê? Porque a gente está acostumado desde o tempo da escola, por toda a vida a gente está acostumado a fazer a média, atingir a média, né? E quando a gente fica só na média, não alcança, não avança. Às vezes é pior estar na média do que estar menos, porque quando está menos você toma iniciativa para mudar essa situação. Mas quando você está na média, você não toma iniciativa para nada, você fica na zona de conforto e a zona de conforto não te leva a lugar nenhum. Então, a média é muito mais desastrosa do que estar abaixo, porque o abaixo te faz você ir adiante para pelo menos atingir a média e acaba você superando a média. Mas quando você está exatamente na média, o que acontece é que você fica ali acomodado, naquele ciclo de média. Então é muito importante sair da média, nem que quando você sai acaba indo um pouquinho para trás, mas não importa se você vai um pouquinho para trás, o importante é que você vai pegar força para ultrapassar a média e nunca mais ficar na média. Então é importante fazer mais que obrigação. Isso é uma regra de ouro para qualquer tipo de negócio, seja você trabalhando em emprego, seja empreendendo, qualquer tipo de setor que você atuar, é preciso fazer um pouco mais que obrigação. Mas preciso ser o melhor de todos? É bom, claro, é bom se você
for possível, né, ser o melhor naquele momento. Mas se não é possível ainda ser o melhor naquilo que você faz, não tem problema. Seja o melhor de você. Seja melhor cada dia e você vai chegar lá, vai ser melhor que os outros fazem, com certeza, mas é um caminho. Você não vai conseguir ser aquilo de uma noite para o dia. Então seja o seu melhor sempre, a cada hora, a cada momento, a cada novo dia que você vai executar aquilo que você vai fazer, seja melhor do que ontem. E a partir daí você vai evoluir, porque de 0,1%, 0,2%, 0,3%, subindo de 1 em 1%, você chega aos 100%, chega aos 200%, chega aos 300%, chega aos 400%. Porque se você focar em apenas 1%, aumentar diariamente, ao longo de poucos meses, você está mais que 100% melhor do que você era há esses meses atrás. Então foque em 1% diário, né? Ou até menos. O importante é manter a constância. O importante é ser melhor a cada dia. Porque sendo melhor a cada dia, o que vai acontecer? Os resultados vão ser melhores. O seu entusiasmo vai ser melhor e o seu autocontrole também vai ser melhor. Bem, o próximo passo, a próxima lei é ter uma personalidade atraente. Interação humana é fundamental nos negócios. Portanto, jamais se esqueça de ser agradável ao convívio social. Sabe aquela pessoa que até é fera no que faz, mas ela é arrogante, é terrível, não sabe se comunicar com as pessoas, não é humilde, né? É prepotente. Isso destrói qualquer tipo de sociedade, em qualquer negócio que você esteja executando, e até mesmo em algum emprego, enfim, seja qual for o setor que você atue. Ter uma personalidade atraente é fundamental. É o tal famoso marketing pessoal, né? O marketing pessoal é isso, é você ter uma personalidade atraente, você ser algo que é bem visto pelas pessoas. Mas não é você só focar nisso, né? Tem pessoas também que só focam em ser bem vistos, e focar só em bem visto não te leva a nada, porque você vai estar só mantendo uma aparência e não vai ter o resto que é importante. Mas você também não pode ter o resto e a aparência não importa. A aparência sim importa. A aparência sim é importante. Então tira essa crença que a aparência não é importante, porque isso é uma crença sem sentido. Mas também tira a crença de achar que tudo é só aparência. Não, precisa ter consistência. Então compreender essa lei é incrível, né? É fundamental, porque você está caminhando junto com todas as outras leis juntas. Bem, qual é a próxima? Pensar com exatidão. O que acontece quando a gente imagina? Quando a gente imagina, a gente pode acabar caindo em desvaneios, que é você acabar tendo ilusões. Então, quando você pensa com exatidão, você começa a definir se aquela imaginação que você teve tem um foco claro, baseado em fatos. Você buscar estatística, você buscar algo que comprove que aquilo que você imaginou de fato tem, né, como você iniciar e como você executar. Claro, não é você pensar para trás, porque muitas vezes não tem coisa suficiente para você garantir, porque garantir não é nada garantido. Então não confunda essa lei com você achar que precisa ser algo que já foi possível se acontecer. Não, você pode ser inovador e fazer algo que ninguém nunca conseguiu. E esse pensar com exatidão é exatamente você se basear em fatos, em etapas que você vai estar percorrendo para alcançar lá. É você não querer imaginar uma loucura que será impossível de fazer. Então, é ter, né, uma certa segurança, mas uma segurança que não te prende e que não te limita. Então, essa lei precisa ser, né, levada a sério, mas com muito cuidado, com muita cautela, porque essa lei também prende muitas pessoas, né? Porque se você pensar com exatidão demais, você fica preso, você não sai do lugar, né? A exatidão está associada a compreender o mundo que você vive, né? Aonde você se encontra e compreender para onde você está indo, mas sem ter receios de não dar certo, essas coisas. Não, é preciso continuar com medo ou sem medo, e de preferência retirar esse medo. Beleza? Qual é a próxima lei? Concentração. Com certeza, né, você já deve ter notado isso nas pessoas que conseguem fazer algo, elas se concentram. Você mesmo, quando foi fazer alguma coisa, seja na sua casa, sei lá, alguma comida, ou foi, sei lá, fazer qualquer coisa, alguma arrumação, fazer algo no seu computador, escrever um documento, qualquer coisa, tá mais simples, tá mais complexa, desde o seu tempo de escola, né? Concentração é fundamental para focar naquilo que você vai fazer e fazer com mais precisão. Porque quando a gente está fazendo alguma prova ou algo assim, é preciso silêncio, é preciso estar ali claro, ter a mente aberta, né? Porque isso justamente é a concentração. Quando a gente tem concentração, fica muito mais simples de executar aquilo que a gente está querendo executar. E como é que você consegue ter mais concentração? Através de você se conhecer a si próprio, meditar,
né? Você pode meditar e conhecer a si mesmo e como o mundo se conecta com o ser que você é. Então, e a parte espiritual é muito importante também para a concentração, o como você, né, se enxerga e o que você é na sua essência, independente daquilo que você acredita. Nós temos a nossa essência pessoal e a nossa essência precisa estar, né, conectada e concentrada com aquilo que nós queremos executar, porque muitas vezes a gente quer executar algo que lá dentro de nós não permite, tem uma crença que te bloqueia, algo que você quer ao mesmo tempo você não quer, você tem medo de conseguir aquilo e outra coisa ruim acontecer, né? É aquele negócio, se acontecer isso vai ser bom, mas também pode ser que aconteça isso que não é bom. Então tira essas amarras, essas coisas que te prendem, né? Que são da própria mente, não tem nada de extraordinário aí. Nossa própria mente que acaba nos iludindo, né? Não são outras pessoas, não é o mundo afora que te impede, é você mesmo que te impede, né? As coisas que acontecem à volta apenas podem te influenciar se você permitir, mas se você não permitir, nada disso acontece. A única pessoa que é capaz de tomar decisões por você e por sua vida é você mesmo, não tem mais ninguém. Então, preste atenção nesse detalhe e entenda que a concentração é fundamental para realizar qualquer coisa. Se você fizer um raio-x na sua vida, vai perceber que sempre, qualquer coisa, qualquer fato que você realizou, precisou de concentração. E tudo aquilo que você não conseguiu foi porque não teve concentração suficiente, né? Não se dedicou com foco total em realizar aquilo que você quis realizar, né? Qual o próximo passo? Cooperação. Qual é a diferença? Cooperação é se associar com pessoas que possuem essa mesma linha de pensamento. É semelhante ao mente mestra. Então, é você se juntar, se você tem um negócio, com sócios, com pessoas que estão ali, né? Próximas e querendo ter o mesmo resultado e cooperar. A diferença do Mastermind, a lei da mente mestra, é que na mente mestra não necessariamente essas pessoas estão 100% envolvidas naquilo que você está fazendo. Elas têm a mesma linha de raciocínio, o mesmo foco, né? Porém, não necessariamente estão cooperando para acontecer aquilo que você quer. Quase semelhante, né? Não precisa se preocupar nessa diferença, mas é entender a importância de se associar com pessoas da mesma linha de raciocínio que você possui. Então, a cooperação e a mente mestra é fundamental. Então, não esqueça jamais essas duas leis, que é importantíssima. Agora tem uma outra lei que é polêmica, que é a lei do fracasso. O que vem a ser? A lei do fracasso diz o seguinte, que é aprender com aquilo que você não conseguiu fazer, né? Em tentativas passadas, em coisas que você fez e não conseguiu obter resultado. É aprender, tirar lições através desses fracassos. Inclusive, né, os americanos têm muito essa crença, que é uma crença positiva, que aquela pessoa que tem experiência é a pessoa que já fracassou. Quem nunca fracassou em nada não tem experiência, né? E é verdade, todos nós, se temos experiência em algo, é porque de alguma forma ou de outra a gente fez alguma coisa e que não deu certo, a gente ajustou e através do ajuste, sim, que chegamos àquilo onde a pessoa quer chegar. Então, a lei do fracasso é importante porque é quase impossível você acertar numa tacada só. Nenhum jogo você aprende numa tacada só, quanto mais na vida, que é cheia de estratégias e você precisa ser um mestre. Então, o que acontece? Acertar numa tacada só, sorte, isso não existe na vida. Na vida é feita de tentativa, acertos e erros, né? Quando você acerta mais do que você erra, você obtém sucesso. E não é somente acertar mais do que errar. Às vezes tem pessoas que passam grandes tentativas errando, mas depois que acerta, recompensa todas as outras, né, as outras coisas que deram errado. Pense assim. E é assim que os grandes inventores, inclusive, pensavam. O próprio Santos Dumont, que construiu o avião, o que aconteceu? Ele errou muitas vezes, muitos caíram. Ele quase poderia ter chegado a morrer, mas ele persistiu, seguiu em frente e foi capaz de ser hoje marcado na história como inventor do avião. E assim foi com Thomas Edison e com todos os outros grandes inventores. Eles erraram muito, mas eles persistiram e foi pela persistência que eles continuaram. Aí teve outros que tentaram também, teve centenas de outros que tentaram a mesma coisa, mas que chegaram lá raspando e desistiram. E pela desistência não estão hoje sendo lembrados como os inventores, né? Porque não tiveram todas essas leis combinadas juntos. Podem até ter feito grandes coisas, mas não casaram todas essas leis. Fica mais difícil de ser marcado na trajetória e alcançar realmente aquele fato, né, aquele objetivo que se determina a fazer. Então, entender a lei do fracasso é importante, né? Saber aprender
com cada detalhe que você ajusta, com cada feedback. Então, receber feedback, qualquer coisa que você faça na vida é importante, porque somente com os feedbacks que a gente evolui. Então, aceite, né, as coisas que você vê que estão erradas ou que faltam ser ajustadas. Essas coisas são que vão fazer o seu sucesso acontecer. Se você não sabe nem o que ajustar, aí toma cuidado, porque você não sabe o que mudar, então tá complicado mesmo, né? A coisa melhor que tem em qualquer coisa que você faz é saber como ajustar, porque é sinal que você está sabendo onde você quer ir. Se você está ajustando, você sabe o que você quer e sabe onde você está, por isso que está ajustando. Então é perfeito, se você está ajustando algo, é o caminho correto. Qual é a próxima lei? Tolerância. É desapegar do desejo de controlar tudo. Há coisas, né, na nossa vida que vai acontecer mesmo sem a gente querer, isso é fato. Então ter essa lei da tolerância é saber, né, entender que nem tudo vai estar ao seu controle, mas que você tem o controle de si, você tem a autoconfiança, e com essa autoconfiança você é capaz de superar essas coisas que não tem como você controlar. O que acontece é que grande parte da sociedade quer controlar o externo, não controla o interno, e é justamente o contrário. O interno a gente pode controlar, mas o externo a gente nunca vai conseguir controlar. Aquilo que não depende do nosso poder nunca vai ser controlado por nós ou por nenhuma de nossas forças. Por mais que nos juntemos a outras pessoas, aquilo que nós não controlamos, não podemos mudar. Fato, né? Como é que você vai mudar algo que você não controla? Você controla a sua mente, você controla o seu interior, mas as coisas que acontecem ao exterior você não controla, né? Isso é a realidade. Então entender, né, ter essa lei da tolerância é fundamental para que você não fique ansioso e querendo ser controlador de tudo e não saber controlar a si mesmo. Quantas pessoas pelo mundo querem controlar o país, querem que, né, vamos fazer uma manifestação, um monte de coisas. Tudo bom, tudo bem, isso é importante. Mas se você não controla a si mesmo, como é que vai querer que as coisas à sua volta mudem se você não muda a si próprio? Então, ter essa lei da tolerância é essencial. Bem, vamos chegando aqui à última lei, que é fazer com os outros o que você gostaria que fizessem contigo. E o que diz isso? É a regra de ouro. É onde, inclusive, todas as religiões, né, praticamente todas no mundo, dizem. É você fazer, justamente, tratar o seu semelhante da forma como gostaria de ser tratado. Essa é a regra, né, tida como a regra de ouro. Né? Por que a regra de ouro? Porque se você não fizer essa regra, não tratar os outros como gostaria de ser tratado, o que acontece? Aquilo que você está tratando essa outra pessoa vai ser tratado de volta com você, porque tudo que você faz vai retornar, né? Seja como for que você acredite, retoma para você. É aquele ambiente que você está criando, e é aquele ambiente que vai estar circulando você. Tudo que você impacta em outra pessoa vai ser altamente impactado também contra você, né? Essa é a lei da vida, é a lei de como as coisas funcionam, a gente acreditando ou não, é assim que funciona, como a lei da gravidade. Você não precisa acreditar que a lei da gravidade existe para existir, ela existe, ela está aí e ela funciona. Experimenta jogar alguma coisa de cima para baixo, que vai cair, você acreditando que vai ou não vai cair. Por quê? Porque a lei da gravidade e todas as outras leis físicas e extrafísicas são fato, acontecem, e a gente não pode negá-las, a gente só pode aceitar, entender como lidar com essas leis para implementar, né, tudo que a gente faz em nossa vida. Então chegamos aqui ao final do nosso episódio de hoje, o Hora da Ação. Espero que esse conteúdo seja realmente aprofundador, que possa te tocar, te transformar, porque de verdade todas essas leis praticadas em conjunto são essenciais para transformar qualquer coisa. Exatamente, independente de que mercado você atue, essas leis, se aplicadas, uma só delas já ajuda muito, já ajuda bastante a sua performance. E claro que etapas somadas, etapas certas, acertadas, vão gerar um resultado também acertado no final. Meu forte abraço, Leonardo Lopes aqui, e esse foi o podcast A Hora da Ação de hoje. Te vejo, como sempre, no nosso próximo episódio. Até lá!